Querido amigo, amiga, ontem os jornais publicaram um dado de que 55% é a taxa de recuperação de pessoas que foram contagiadas com esse vírus, o que coloca o Brasil como o sexto melhor índice de sucesso entre os países que foram afetados aí por esse vírus. E nós cremos que, embora a guerra contra o vírus não tenha terminado ainda, esse índice mostra que cerca de pouco mais de 14 mil pessoas já foram recuperadas. Então, cremos que teremos uma taxa de recuperação ainda maior e logo teremos superado essa guerra contra esse vírus. Mas algo que eu quero compartilhar com vocês é que, à medida que a gente vai se aproximando ao fim dessa guerra, um rastro de destruição ficou registrado nesse país. E em algum momento nós vamos precisar tratar da reconstrução de todo impacto, de toda destruição gerada por essa pandemia. Agora, eu creio que, apesar da gravidade com que fomos atingidos, nós conseguiremos nos recuperar. Conseguiremos recuperar a nossa nação. E sobre isso eu gostaria de refletir com vocês, baseado num episódio que aconteceu ali nos dias de Neemias. E aprender com a palavra de Deus sobre como que nós podemos lidar com uma recuperação de uma forma bem sucedida. Então, sobre isso é o que nós queremos compartilhar, não somente nessa mensagem de hoje, mas nos próximos dias, uma série de mensagens que eu dei o título de O Desafio da Reconstrução, ok? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 1, hoje nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Muito bem, o contexto aqui, para você se situar, é que Judá tinha sido assolada, invadida pelos babilônios como consequência do seu pecado e tendo rejeitado as palavras de Deus, e eles foram levados para o exílio por 70 anos. Depois de 70 anos, os judeus começam a voltar para Judá, especialmente para Jerusalém, e muitos anos se passam até um dia em que Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos e alguns outros judeus, e aí ele pergunta sobre como que está a condição dos sobreviventes do exílio. Algumas coisas nós aprendemos aqui com a atitude de Neemias. Primeira coisa que eu queria frisar aqui é que nós precisaremos encarar a realidade. Eu e você cremos em Deus, estamos orando por essa nação, cremos no agir sobrenatural de Deus, mas nós não podemos ter uma visão romântica e fechar os olhos para aquilo que é uma realidade em nosso país. O nosso país, como muitos outros países, tem sido impactado, afetado por essa pandemia, e isso trouxe consequências sobre a nação, e nós precisamos ou precisaremos em algum momento encarar essa realidade. E eu vejo essa atitude em Neemias, ali no verso 2, quando diz: e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Então, queridos, nós vamos precisar
fazer um levantamento, perguntar sobre qual é a situação. A gente pode parafrasear essas palavras aqui de Neemias, aplicando a realidade do nosso dia, especificamente esse momento que vivemos, e podemos dizer que nós perguntamos acerca dos brasileiros que sobreviveram a essa pandemia e também do estado da nação. Nós precisamos fazer essa pergunta. Nós precisamos encarar os fatos, nós precisamos encarar a realidade. Não para ficarmos apavorados, não para fazermos terrorismo, não para ficarmos desesperados, mas para com serenidade, com bom senso, com sabedoria, com confiança e fé em Deus, saber como que nós vamos lidar com os dias que temos adiante de nós. Porque são dias difíceis, são dias de desafios. E fazer uma vista grossa ou ignorar os fatos pode se tornar uma irresponsabilidade. Nós precisamos, tanto a nível individual, a nível de família, a nível profissional, muita coisa vai precisar ser repensada. Nós precisamos tomar conhecimento dos fatos e saber como que nós vamos nos posicionar e lidar com essa consequência. Dia a dia, querido, as notícias vão chegando daqueles que não morreram por causa dessa pandemia, daqueles que são sobreviventes, né? E também notícias sobre o estado da nação, em todos os aspectos, né? E as notícias chegam até nós, porque Neemias ele pergunta para Anani qual é o estado de Jerusalém, qual é o estado dos que sobreviveram. Você está pensando sobre isso? Você está decidido de uma forma madura, de uma forma responsável, a pensar qual é o estado da nossa nação? Qual é o estado dos sobreviventes? Qual é a nossa condição diante dessa calamidade com que fomos afetados? Neemias fez essa pergunta e nós precisamos fazer essa pergunta. E a resposta que ele obtém ali no verso 3 diz que aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Preste atenção nesse relatório que Anani e os demais judeus trazem para Neemias. É um relatório que mostra certamente o sentimento, a experiência que estava sendo vivida pelos sobreviventes daquela tragédia que tinha acometido o povo de Judá. E nós vamos tomando conhecimento também dos sentimentos e das experiências, da realidade que as pessoas, os sobreviventes a essa pandemia, aqui na nossa nação, têm passado. Talvez essas notícias não venham necessariamente só pelos meios oficiais de notícias, noticiários, jornais, mas você vai acabar tomando conhecimento através de uma experiência que alguém na sua família está vivendo, o impacto dessa pandemia, talvez a experiência que uma pessoa da igreja, um vizinho, uma pessoa do seu trabalho. Ou seja, essas notícias vão chegando, a cada dia vão chegando e nós vamos tomando conhecimento do que está acontecendo. E ali, aqueles judeus disseram, em primeiro lugar, que o povo que estava ali em Jerusalém estava em grande sofrimento e humilhação. Eu creio, queridos, que hoje pessoas já estão experimentando algo dessa natureza. Um grande sofrimento e humilhação. Um grande sofrimento em função de quê? Em função da dor pelos que morreram, em função do desemprego, em função da perda das suas reservas financeiras, em função de planos que foram abortados, em função de outros prejuízos, em função de um impacto de limitações que a nação começa a sofrer, né? Então, esse sofrimento ele está presente e é possível que nos próximos dias, a partir de agora, se comece a falar muito sobre esse tema de reconstrução da nação.
E sempre que vai se falar sobre esse tema, vai estar se mencionando o impacto, os estragos, a devastação, a destruição, os efeitos que essa pandemia trouxe sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Então, grande sofrimento e humilhação. Pessoas estão sofrendo hoje, outros vão estar experimentando momentos de sofrimento por diferentes situações que vão vir como consequência dessa pandemia. E eles disseram ali também que o muro de Jerusalém estava derrubado. A gente pode pensar no muro. O muro representava naquele contexto, naquela época, uma proteção. Uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável, né? Hoje nós não temos essa estrutura de muralhas físicas como uma proteção, mas o fato é que a gente pode pensar que se naquele tempo os muros foram derrubados, e isso significava uma situação de vulnerabilidade dos habitantes de Jerusalém, de certa forma a nossa economia foi fortemente golpeada, e isso nos coloca também, de certa forma, numa situação de vulnerabilidade. Em que sentido? No sentido de que uma vez que uma economia é fortemente atingida, todos os demais setores da sociedade acabam sendo comprometidos pelo impacto que a economia sofreu. Seja a saúde, seja a habitação, seja a educação, seja a defesa interna, seja a defesa externa, seja a seguridade social, seja o próprio câmbio, as reservas, o próprio câmbio financeiro, a moeda do país pode se encontrar numa situação de vulnerabilidade. Então, muitos aspectos se apresentam de uma forma vulnerável como consequência dessa economia. E naquela situação de Neemias, ele ouviu o relato de que os muros, aquilo que de certa forma representava uma proteção à cidade, havia sido derrubado. Então, pode ser que a nossa economia fortemente atingida represente, de certa forma, vulnerabilidades para os cidadãos, para aqueles que sobreviveram a essa pandemia. E diz ainda que as portas também foram destruídas pelo fogo. Portas, queridos, de certa forma falam, além do componente de segurança, um filtro que permite ou não a entrada de inimigos. Portas significam acesso, aquilo que permite a entrada ou saída da cidade. No nosso caso, nós podemos analisar portas que representam a entrada e saída na nossa nação. Entrada e saída de quê? A gente pode pensar em entrada e saída de moeda, de divisas, de investimentos, né? Com certeza, o impacto econômico, não somente sobre o Brasil, mas sobre todas as nações aí afetadas pela pandemia, tem uma repercussão na questão de entradas e saídas de investimentos. Nós podemos pensar na realidade de entradas e saídas de produtos, né? A gente pode pensar no impacto que essa pandemia tem sobre as importações e exportações. Essa é uma realidade. Temos que encarar, temos que lidar. Podemos pensar também nas portas que representam a entrada e saída de pessoas, né? Na forma de viagens pelos diferentes motivos, viagens a negócios, viagens a estudos, viagens missionárias, viagens as mais diferentes, viagens a turismo, né? Isso é um efeito econômico que tem essa repercussão nessa questão de entradas e saídas. Empresas aéreas sendo afetadas, enfim. A gente tem que pensar em tudo isso. E como essa é uma realidade que vai se desenhando a cada dia, à medida que vai sendo esclarecido de uma forma bem compreensível o desafio que temos como nação para nos recuperarmos diante dessa calamidade que nos acometeu, não somente a nós, mas a todo mundo. Mas eu queria
pensar com vocês e refletir nesses dias, através dessas mensagens, de qual deve ser a nossa postura. Primeira postura que eu coloco aqui, medito com vocês nesse dia, é essa, que precisamos ser responsáveis, realistas e encarar a realidade. Não com medo, não com estresse, não com ansiedade, mas com responsabilidade, com confiança em Deus, mas precisamos encarar. Precisamos encarar tanto no aspecto micro, na nossa realidade individual, como família, como no aspecto maior, como a nossa cidade, o nosso estado e mesmo a nossa nação. Inclusive pensar também no aspecto como igreja, como que isso afeta a igreja. E a partir daí, buscando ao Senhor, olhando para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina, entendermos a direção do Espírito de Deus, a estratégia para nós entrarmos no processo de recuperação, que eu creio que nós conseguiremos e sermos bem-sucedidos se olharmos, se crermos e confiarmos na forma como que o Espírito Santo vai nos dirigir. Amanhã eu quero compartilhar um pouco mais com vocês, olhando para qual foi a reação de Neemias, depois que ele tomou conhecimento, que ele ouviu as notícias e de que ele soube do impacto que veio sobre o seu povo que estava ali em Jerusalém. Ok? Vamos estar desde já orando, pedindo que o Espírito de Deus nos traga revelação e entendimento nesses dias sobre esse assunto, que é um assunto altamente pertinente, que diz respeito a mim e a você. Não importa qual seja a sua condição, talvez algumas pessoas estejam numa condição um pouco mais confortável, mas todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sendo atingidos pelos efeitos dessa pandemia. E não adianta fechar os olhos para essa realidade, precisamos encará-la. Com a graça de Deus, vamos encarar e vamos ter vitória. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, nossa próxima mensagem. Fique na paz.